Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diversidade. O tema do nosso programa, como sempre, é a liberdade de expressão, em primeiro lugar, que é o que está sendo discutido hoje violentamente no Supremo Tribunal Federal, na sociedade. Então, nós temos que ter a liberdade de expressão para falar de qualquer tipo de assunto que se refere à diversidade, que se refere às pessoas com deficiência. O segundo ponto é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. O terceiro ponto é o relacionamento social das pessoas. Para melhorar esse relacionamento, para falar melhor a respeito dessas relações sociais, nada mais perfeito do que falar sobre superação, falar das pessoas com deficiência que se superaram, que ficaram melhores depois da deficiência, que fizeram mais do que faziam antes. Para falar sobre isso, nós trouxemos o Ronaldo Denardo, que é um mestre em superação. É isso? Maravilha, Roberto. Prazer estar aqui com você, falar um pouquinho pro seu telespectador do programa Diversidade aí, e adorei a sua abertura. Eu acho que é por aí mesmo. Fazer mais do que já fazia e mais do que muita gente faz. E quando a gente fala de liberdade de expressão, que eu quis abrir com esse tema, Ronaldo, pelo seguinte, está sendo discutido hoje muito a questão das biografias, que foi, graças a Deus, foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, de você poder falar, de você poder se expressar, de você poder dizer alguma coisa. No nosso meio, a gente era muito podado algum tempo atrás. Você não podia falar muitas coisas, você era censurado até mesmo pelos familiares. E hoje a gente pode falar que nós temos liberdade de expressão? Mais ou menos. Nem tanto, não. Hoje, por exemplo, ocasionalmente, antes de sair de casa e de vir para cá, eu vi uma notícia na internet falando do Neymar, que a FIFA quer proibir. Ele estava usando uma bandana escrito 100% Jesus. E a FIFA quer proibir essa manifestação de opinião dele. Então, eu acho que o negócio é meio velado ainda, Roberto. Eu acho que a gente tem liberdade para algumas coisas, mas algumas coisas a gente ainda é podado ainda. É claro que as coisas tendem a se abrir cada vez mais, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente é muito criticado ou muito apoiado. Né? As pessoas, a sociedade, ela é complexa quando se diz respeito à nossa opinião. Então, para uma pessoa pública, por exemplo, a gente precisa tomar meio cuidado com o que a gente fala. Eu conheço uma família que a filha deles tem uma deficiência. Ela tem não sei se é uma paralisia cerebral ou uma síndrome, não deu para identificar muito bem, porque às vezes se mistura essas coisas. E conversando com a irmã mais velha, eu falei assim, poxa, eu gostaria de falar com o seu pai a respeito da sua irmã, porque a família faz uma super proteção e isso está prejudicando o andamento e o crescimento dela. Desenvolvimento. Né? A menina respondeu para mim, não fale com meu pai, ele vai xingar você. Então, com relação à questão do pessoal, quando você vai entrar diretamente na vida pessoal, assim, pontual, a gente tem que tomar um cuidado muito, porque fere o coração, fere o sentimento familiar e tudo mais. Mas nós que estamos aqui na TV, você participa de TV, você participa de programas de TV, fala ao público constantemente. Você não acha que nós deveríamos ter liberdade de tocar em qualquer assunto quando se fala em melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência? Sem dúvidas. Isso deveria estar na Constituição, né? Deveria ser um direito de todos. E aí a pessoa que ouve, ela tem o direito de concordar ou não concordar com aquilo. Mas falando em relação à melhoria de qualidade de vida, eu acho que deveria. E nesse caso, por exemplo, dessa família aí, isso existe, né? Não tem como fugir disso, da superproteção da menina, né? É um zelo que a família tem, que os pais têm com ela, mas deveriam também estar um pouco mais abertos, né? O preconceito, Roberto, ele existe, não tem como a gente fugir dele, e eu acho que ele é até saudável, né? O preconceito, eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? O preconceito é a gente julgar de uma forma antecipada alguma coisa que a gente vê ou que toma conhecimento daquilo. Então, não há problema nenhum em as pessoas julgar. Não fui com a cara desse cara. Tudo bem, quantas vezes isso já não aconteceu comigo, com você, e que atire a primeira pedra com quem não aconteceu. Mas que você esteja aberto a conhecer essa coisa ou essa pessoa que você julgou.
depois você pode ter uma opinião diferente. Pô, não fui com a cara desse cara, mas eu estou aberto a conhecê-lo e depois o cara pode até se tornar meu amigo, né? Ele pode ser até interessante para mim e para minha vida. Então, eu acho que as pessoas precisam estarem abertas. Eu acho que o programa Diversidade escancara, né? Aqui, se precisar falar de sexo, nós vamos falar de sexo. Se precisar apresentar qualquer tipo de estereótipo, nós vamos apresentar. Tudo que a gente achar que vai melhorar a qualidade de vida, que vai melhorar os relacionamentos sociais, que vai engrandecer um pouco mais a cultura social, nós vamos fazer. Muito bem. Uns tempos desse atrás, nós estávamos para apresentar um desfile de modas aí, alguém chegou para mim e falou assim, poxa, mas você não acha que é meio chocante aquela menina aparecer com um decote sem braço? Eu falei, não, é lindo. Não. Então é lindo, é um biotipo. É ela. Pode ser bonito para mim, pode ser chocante para você, e cada um tem o direito às suas escolhas, né? Se não está contente com aquilo, vira as costas, não está contente com o que vê na televisão, troca de canal, todo mundo tem direito a qualquer coisa, né? Acho que... Tá bom, discutimos bastante sobre expressão, sobre o direito de se manifestar. Isso, Agora nós vamos ver um vídeo seu, porque depois eu vou entrar na sua vida. Nós estamos falando de superação, eu quero entrar na sua vida. Vamos lá. Olá, agora você assistirá a uma apresentação para saber quem sou e ainda tudo sobre as palestras Ronaldo Denardo. Confira. Eu acho que é importante para qualquer tipo de pessoa, seja ela um funcionário de uma empresa, um fisioterapeuta, até um médico, um comerciante, enfim, qualquer pessoa que queira e esteja aberto a conhecer o novo, o diferente, que queira diluir um pouquinho do preconceito, que queira amadurecer um pouquinho mais, eu acho importante ouvir o que eu tenho para passar para eles. Bom, pessoal, boa noite de novo. Boa noite. O Marcos me apresentou, meu nome é Ronaldo Denardo, eu sou repórter de TV, palestrante e escritor. A Alcoa me convidou para bater um papo com vocês. A gente escolheu o Ronaldo por ser um diferencial, tá? Buscar uma forma diferente de passar para os nossos funcionários vale a pena. Independente, ele não está na cadeira de rodas, mas ele está aqui e a gente está junto, batalhando. E é isso, eu tenho muito orgulho do Ronaldo. Ele conquista e eu acho até isso bonito porque as pessoas se dedicam para ele, as pessoas, os amigos que estão ao lado são amigos de verdade. Você que é grande, você que é grande, você que é grande. Obrigado, imagina. Trabalhar com o Ronaldo é todo dia acreditar que você tem que ser cada vez mais determinado, porque ele vai atrás do que ele quer, ele é interessado, ele pesquisa para melhorar cada dia mais o seu trabalho e isso acaba refletindo também no nosso dia a dia, dentro do ambiente profissional. A gente sabe que todo mundo precisa se preparar cada vez mais, independente da sua condição física, da sua característica física. O Ronaldo tem uma limitação e nem por isso ele deixa de aprender e nem por isso ele usa essa condição física dele, a deficiência dele para conquistar. Não, ele vai atrás, ele conquista porque ele é realmente um bom profissional e trabalhar com ele realmente é um exemplo e é muito bom para toda a nossa equipe. Eu acho que o Ronaldo é muito batalhador. Ele, nas condições dele, da cadeira de rodas, não tem tempo ruim para ele. Então, eu acho assim, que de repente as pessoas que às vezes estão normais, andando, não fazem, não trabalham da maneira que o Ronaldo trabalha. Quando eu dou as minhas palestras, quando eu transmito a minha mensagem para o público, eu fico muito feliz no final, quando alguém vem me dar os parabéns, quando alguém vem dizer que eu servi de exemplo para ele e que ele vai levar tudo que ele ouviu hoje para a casa dele, para a família dele. Eu acho isso sensacional. Achei uma palestra interessante, mostra pra gente que a gente não deve parar, sempre andar de cabeça erguida. Está de prova aí o Ronaldo aí que venceu, é vitorioso e ele ia vencer, que ele não ia parar de viver, né? Que nem ele é um vencedor mesmo, né? Ele mostrou pra gente que todo mundo é capaz de fazer. Talvez se eu não tivesse esse carinho, esse retorno, eu não faria o que eu faço, porque eu sinto
muito prazer nisso. Acho que o contato com o público e sentir que realmente a pessoa captou e absorveu o que eu quis passar, eu acho isso fundamental. Assim, uma palestra muito boa, porque o Ronaldo passou assim, que temos que ter nossos sonhos e correr atrás deles, independente das limitações físicas, né? O que chamou a atenção foi a parte, depois que aconteceu o próprio acidente, a superação, né, que ele teve, lógico, as limitações físicas, e ele nenhum tempo desistiu, né, da vida, né? Eu acho que as pessoas que me ouviram e que me ouvem nas minhas palestras, com certeza conseguem aprender um pouquinho mais da vida. E se ela se deparar amanhã com uma pessoa na rua com deficiência ou que não esteja nos padrões normais da sociedade, eu acredito que ela vai enxergar com outros olhos, que ela vai enxergar a pessoa como uma pessoa em seu conteúdo e vai até se aproximar, tentar fazer um contato. Eu acho que eu consigo, pelo menos um pouquinho, fazer diluir o preconceito que existe na cabeça de cada um. Agora que nós vimos um pouquinho da vida do Ronaldo, nós vamos entrar realmente no assunto da vida dele, que é superação. Ronaldo, nós conversamos um pouquinho sobre liberdade de expressão, que eu gostei de ouvir a sua opinião a respeito, eu acho que é importante, né, todo mundo se manifestar, mas o tema do programa é superação. Eu queria saber de você o seguinte, como foi que você ficou deficiente? Eu fiquei deficiente por um acidente de carro. Agora vai completar 18 anos, na época eu tinha 22, portanto agora estou indo para 40. Então, 18 anos aí, eu vou atingir a maioridade na deficiência. Bom saber que você é bem mais velho que eu. Na deficiência. E foi um acidente de carro, uma coisa boba. Eu estava com uma menina, uma amiga minha, uma paquera minha no carro, ela dirigia o meu carro. E aí eu percebi que ela não estava muito bem na pista, no volante. Ela se perdia um pouco, não sei se não estava enxergando muito bem a pista. E aí, naquela época, ninguém tinha o hábito de usar cinto de segurança. É a pergunta que eu ia fazer, se tinha cinto. Então, não estava de cinto. Aí eu comecei a ficar com medo, né, do que estava acontecendo. E eu saí do meu banco de passageiro para ir para o banco dela de motorista para puxar o cinto de segurança para ela. Eu ia fivelar o cinto de segurança nela e depois ia fivelar o meu cinto de segurança. Mas nisso, ela prestou atenção no que eu estava fazendo e não atenção na pista, no que ela estava fazendo. E aí o carro se perdeu um pouco, assim, e eu percebi que a gente ia cair numa ribanceira. E aí eu vi aquilo e puxei o volante do carro para o carro voltar para a pista. Aí o carro voltou para a pista já meio desgovernado e ele bateu num barranco bem do meu lado, paralelamente. Então a estrutura do carro sustentou o meu corpo e o meu pescoço ficou livre para chicotear. Então ele chicoteou lateralmente, né? Foi um chicote lateral. Eu quebrei a janela, o vidro do carro com a minha cabeça e aí na hora fraturei 2 vértebras da coluna. Na hora eu já perdi os movimentos, já não entendia nada, não sabia o que estava acontecendo. Eu queria sair daquele estado de não conseguir sair do carro, não conseguir me levantar, não conseguir abrir a porta. E aí chamamos socorro, o socorro veio, fui para o hospital e aí aquela jornada de hospital, 1 mês internado, fizeram uma cirurgia da coluna só para fazer a fixação e não piorar o que já tinha acontecido. E de lá para cá eu vim, né, me reabilitando, me recuperando, naquela fase de luto, né, uma fase muito complicada, muito difícil de não aceitar a sua condição, né? E aí depois você vai encontrando a resiliência, né? Você vai se adaptando, você vai encontrando outras formas, outros caminhos de enxergar a vida e de aproveitar a vida e de ser feliz nessa condição nova que a vida te pregou, né? E aí você vai encontrando seus caminhos e vai se sentindo produtivo de novo, vê que você pode fazer muitas coisas mesmo na cadeira de rodas. E aí segue a vida, segue o jogo e vamos ser felizes. Ronaldo, essa primeira pergunta que eu fiz é a pergunta mais chata do programa, que eu acho, certo? Que é você contar a parte triste do negócio. Mas nós vamos chegar lá até aonde você chegou nas palestras e qual o caminho que você percorreu para isso. Mas antes nós vamos para o intervalo, já voltamos.
Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje falando com Ronaldo Denardo, que é jornalista e está contando um pouco da sua vida, de qual a trajetória que ele seguiu para fazer superação na vida, chegar onde está, viver bem, viver feliz, fazer o que gosta. Nós falamos a respeito do acidente e depois eu queria perguntar para você assim, qual é a trajetória? O que te motivou? O que fez você, por exemplo, fazer faculdade de jornalismo depois da deficiência? Então, esse é um ponto legal, né, Roberto? Um ponto interessante, assim. Cada um precisa se descobrir novamente, né? Precisa tomar gosto por alguma coisa na vida e seguir seu caminho. E para mim, né, no meu caso, foi escrever. Eu sempre gostei muito de escrever, né? No colégio lá, eu lembro que meus amigos iam paquerar a menininha lá e tal, e eles me passavam o que estava acontecendo, os sentimentos deles, para eu transcrever. Eu escrevia as cartinhas e aí eles pegavam a cartinha e entregavam para a menina lá e paqueravam as meninas e tal. Então eu sempre gostei muito de escrever. E aí, para eu desabafar tudo o que estava acontecendo comigo, né, aquela fase terrível de luto, de adaptação, de não aceitação, eu resolvi escrever e pôr no papel, né, descarregar meus sentimentos. E foi ali que eu fui me encontrando. Aí escrevi um livro, né, que é autobiográfico, chama Andando Sem Poder Andar, esse é meu primeiro livro. E aí as emissoras de televisão começaram a me procurar para falar do livro, né, que tinha o Marcelo Rubens Paiva lá e Feliz Ano Velho. E o livro era mais ou menos nessa linha. Então surgiu uma nova pessoa com um novo livro, mais ou menos com uma história parecida, e aí todo mundo começou a se interessar. Eu falei, poxa vida, eu gostei desse negócio de televisão, né? E aí eu falei, será que não pode dar certo? Pode. E aí eu comecei a distribuir pauta para tudo quanto é televisão, eu comecei a participar de muitos programas de TV, e aí eu tomei gosto pela coisa. E aí em um programa de TV que eu participei, depois, a hora que eu cheguei em casa, eu mandei um e-mail para eles e expressei a minha vontade de trabalhar com isso, de trabalhar com TV. E depois de um tempo veio uma resposta, a resposta positiva, Ronaldo, vem aqui para a gente conversar, a gente gostou da sua ideia, vamos lá. E aí comecei ruim pra caramba, não conseguia ler o teleprompter né, uma coisa de louco. Eu também não consigo, não consigo ler até hoje. Então, e aí... Isso é normal. Tomei gosto e aí falei, é isso que eu quero e aí vou estudar. E aí fui estudar, trabalhei muito tempo na TV Sentidos lá com a VAP, para a Rede Record em parceria, e fiquei 8 anos nessa jornada aí de jornalista. Aí depois escrevi mais um livro, um romance, que é o Latitude de Claire. Aí depois eu saí um pouco do rumo da televisão, fui para uma empresa a convite de implantar uma televisão interna nessa empresa, uma empresa grande, muito grande. E fiquei 3 anos implantando essa TV lá e depois fui seguir meu rumo. E aí, como um empreendedor, montei uma produtora de vídeo, montei um site de anúncios também, mas estava infeliz, Roberto. Não tava feliz nesse segmento de produção de vídeo e trabalhar por trás dos bastidores e trabalhar com o site. Não era a minha praia, não. E aí agora, há 1 ano, eu retomei a minha atividade de palestrante, que já tinha quando eu trabalhava na TV. E aí agora a minha pegada é essa e o que eu gosto de fazer é isso e o que eu me sinto, com o que eu me sinto feliz é com isso, é conversar com pessoas, é passar minha experiência para pessoas, é motivar pessoas, é fazer as pessoas enxergarem que a vida é muito mais do que está ali no nosso pé. E é o que eu gosto de fazer, o que me faz feliz. Mas quando você foi fazer faculdade de jornalismo, você já estava trabalhando na TV? Já estava trabalhando. Você foi então se melhorar? Isso, eu comecei num quadrinho pequeno lá, fazendo umas crônicas. Eu não tinha atividade de jornalista mesmo, de correr atrás do conteúdo, da matéria, de reportar, né? de elaborar uma matéria e fazer uma reportagem. Eu tinha um quadro pequeno, uma participação que eu expressava minha opinião como deficiente. Eu estou achando incrível como os nossos caminhos são tão próximos. Conversando com o Ronaldo aqui, conversei com ele no intervalo, os nossos caminhos são tão próximos que é impressionante. O Ronaldo é técnico em eletrônica, eu também. Minha formação fez jornalismo depois da deficiência, eu também.
fez exatamente para melhorar a qualidade da informação que você ia passar, e exatamente foi o que eu fiz. E nós vamos dar uma mão e sair por aí, fazer 18, palestra junto. 18, 20 anos de trajetória aí e a gente foi se encontrar agora, né? Prazer. Ô Ronaldo, fala uma coisa para mim. Quando você faz uma palestra para funcionários de empresa, ou seja, para comunidades, qualquer lugar, você percebe que aquele pessoal sai realmente com uma vontade de mudar? Eles sentem isso? Por causa da sua vivência, você acha que passa com mais propriedade? Porque tem palestrantes por aí que são vazios. Né? Ele vai e conta uma história que não é dele, que ele conta uma história que ele não vive, ele conta uma história que nem ele acredita, mas o cara é bom. Ele fala. Orador. É um bom orador. Né? Tem muita gente que a gente conhece como bom orador aí que fala e não vive o que... né? Mas o cara é marqueteiro, o cara é comercial e o cara consegue... Mas quando a pessoa vê e fala assim, poxa, o cara está ali sentado, ele vive isso que ele está falando, você percebe modificação? Eu acho que é diferente, né? Foi isso que você falou mesmo. A pessoa ver, ela estar próxima, ela fazer parte daquilo por algum tempo, né? Por uma hora, ela fazer parte da minha história, ela viver aquilo um pouco, né? Ela se auto-analisar, né? Eu acho que toca muito o coração das pessoas e a vida das pessoas. Inclusive, eu acho que eu consigo transformar até um pouco do preconceito das pessoas que não têm conhecimento, né, da deficiência, da causa e do que é possível, do que eu sou capaz, eu acho que eu consigo transformar. E o preconceito é isso, né? É informação. A pessoa precisa tomar conhecimento do que ela tem preconceito para ela entender aquilo, né? Mas eu acho que consigo tocar. Mas as pessoas, e esse mundo que a gente vive, Roberto, é muito louco, né? É tudo muito rápido, é internet, é informação. Hoje você está aqui, amanhã você está ali. Então, é complexo de dizer, mas o que eu sinto é que por um período curto, mas que a pessoa consegue se tocar e ela consegue levar isso para a família dela, para os amigos dela e para o local de trabalho onde ela está. Por um curto período, ela se comove com aquilo e ela melhora. Ela consegue perceber que ela pode muito mais e aquilo dá um fôlego para ela, alimenta a vida dela. Dá inspiração para ela tocar, se ela está numa fase ruim, por exemplo. Poxa, o Ronaldo está ali, né, na cadeira de rodas e o cara faz tudo isso. O cara saltou de paraquedas, fez rafting, fiz tanta loucura aí e o cara faz e eu aqui, Bebe né? vinho. Bebo vinho, bebo uísque. Não salto de paraquedas, não. Então, e aí a pessoa engessada, né? Ela não consegue enxergar as possibilidades, aí ela vê uma pessoa na frente dela como um exemplo que na cadeira de rodas fez isso, aquilo e aquilo outro, ela fala, poxa, por que eu não posso, né? Por que eu tô chorando aqui, o pé na bunda que eu levei, né? Do meu marido, do meu namorado e tal, e o cara tá aí na cadeira de rodas e tá sorrindo, tá dando risada e tá querendo viver. Poxa, eu merecia muito mais do que aquele. Você é bem resolvido? Muito bem. Eu vou explicar isso. No nosso meio, o meio da pessoa com deficiência, as pessoas falam assim, como você é bem resolvido, né? O que significa isso? Significa que tem muitas pessoas com deficiência que elas não se aceitaram, de alguma forma. Ainda continua naqueles primeiros traumas, né? A não aceitação, a revolta, não ver a cadeira de roda como liberdade, sim como prisão, e não vive uma vida plena. Então, quando a pessoa se aceita totalmente, em todos os aspectos, né? Culturalmente, espiritualmente, materialmente, ela se aceita, ela vive bem, a gente fala, a pessoa é bem resolvida. Você é bem resolvido? É isso, Roberto, eu sou muito bem resolvido. Poxa, você está extraindo todo o conteúdo da minha palestra aqui, eu vou ter que depois acertar lá no... Royalties, vou cobrar. Roberto, uma palavra-chave na vida de todo mundo é a aceitação. Depois que você se aceita, você vai seguir sua vida e você vai ser feliz. Se você é gay, por exemplo, você tem que se aceitar que você é gay. Se você ficar no armário, você vai ficar sofrendo, vai ficar reprimido. A sociedade não vai te enxergar, você não vai viver. Pô, e a sociedade não vai te aceitar, porque se você não se aceita, a sociedade não te aceita. Não vai te aceitar. A partir do momento que você se aceita, essa é a minha condição, sou assim, não tem como fugir disso, eu vou para cima, vou para a cabeça. E aí vou ser feliz, vou me relacionar com outras pessoas, minha família vai ter que me aceitar, a sociedade vai ter que me aceitar, eu sou assim, eu sou esse.
e segue o jogo. Mesma coisa eu. Depois que eu me aceitei, Roberto, é que eu fui ser feliz. Enquanto isso, não. Eu fiz essa pergunta por causa das palestras. Porque, veja bem, você bota um cadeirante na frente de um público lá de 300 pessoas. Eu já falei para 5 mil pessoas, você acredita? Você bota 5 mil pessoas na minha frente. Aí eu sou um cara amargo. Eu sou um cara que não me aceito como cadeirante. Eu sou um cara que fico revoltado, que eu xingo a vida todo santo dia porque me aconteceu isso. Aí chega lá na frente desse público, eu pego e dou aquele sorriso falso, né? Aquele sorriso irônico e tento passar uma mensagem de otimismo. Eu acho que não prega, né? Não prega, não prega. As pessoas percebem, né? As pessoas sentem quando a pessoa... E aí eu não consigo convencer ninguém. Não, as pessoas não são bobas, as pessoas sentem quando a pessoa não é verdadeira, né? Se o cara está naquela fase de... É a fase dele também, a gente precisa entender, né? Que ele está naquela fase de adaptação, de não aceitação. Então, ele precisa entender também que ele está naquela fase dele. Depois que ele se redescobrir, que ele vê que ele é capaz de muitas outras coisas, aí ele pode passar essa mensagem para muitas pessoas. E cada um tem seu tempo, né, Roberto? Eu, por exemplo, eu não vou falar que eu sou o melhor cadeirante do mundo, não, porque eu demorei para me aceitar. Fiquei 2, 3 anos lá sofrendo, porque eu não aceitava, não queria aquilo para mim, podia acontecer com todo mundo, menos comigo. Justo. Né? Já tem outras pessoas, não, que retomam muito fácil. Por exemplo, o Herbert Viana, o cara parceiro, o cara chegado meu, eu já estive com ele várias vezes. Para mim, o cara é um exemplo. Em 6 meses do acidente dele, ele perdeu a esposa, ficou na cadeira de rodas, em 6 meses ele estava em cima do palco cantando, sabe? Então, são pessoas que nos inspiram, né? Assim como eu me inspiro com o Herbert Viana, eu acredito que eu posso ser inspiração de muitas outras pessoas. E a gente precisa pegar um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada coisa na sociedade para a gente se motivar, se alimentar e ir para cima. Você acha que nós precisamos de mais palestrantes na área da pessoa com deficiência? Porque eu tenho visto, Ronaldo, muitos cadeirantes palestrantes. Eu não tenho visto cegos, eu não tenho visto pessoas com síndrome ou pessoas amputadas, eu não tenho visto. Você acha que nós precisamos, em toda a diversidade, em todos os tipos de deficiência, nós precisamos de pessoas palestrantes para levar não só essa questão da superação, isso é uma questão pessoal de cada um, que ela pode se inspirar em qualquer coisa. Tem gente que se inspira numa pedra, tem gente que se inspira num vaso, tem gente que se inspira numa cruz, num filme ou numa palestra. Mas dizer assim, quais são os tipos diferentes de deficiência que existe no mundo e que as suas especificidades, o tipo de respeito, o tipo de relacionamento com cada uma delas. Sim, né? Porque... isso é extremamente importante, porque cada deficiência é de um jeito, né? Então, as pessoas precisam tomar cada vez mais conhecimento sobre tudo, né? Sobre como é um, como é outro, e a diversidade, né? Como o nome do programa já diz, a diversidade da nossa sociedade. E o que falta nas pessoas, para as pessoas se aproximarem de mim, por exemplo, é isso, é informação, é eu mostrar a minha cara, é eu mostrar que eu posso namorar, que eu posso produzir, que eu posso ser... Pode ter filhos. Posso ter filhos, né? Que o pessoal acha que não pode. Pode. Pode ter filhos. Acabei de ficar noiva aí há um mês atrás, uma moça linda, Thelma, um beijo para você, meu amor. E esse era um dos grandes objetivos da minha vida. Já está pensando em filho? Já estou pensando em casar agora, né? O filho daqui a pouco. Mas... Vai precisar de fazer muitas palestras. Exatamente. Mas eu chego lá. Ô, Ronaldo, eu queria fazer uma explicação para o nosso amigo de casa. É o seguinte, quando a gente fala de paraplegia e tetraplegia, a gente explica sempre que a paraplegia os membros inferiores não se movimentam. Tetraplegia, os 4 membros não se movimentam. E o Ronaldo está aqui dando com a mão, mexendo para lá e para cá. Então, uma explicação que o Ronaldo é um tetraplégico incompleto. Existe o tetraplégico completo, que é aquele que só mexe o pescoço, realmente ele não mexe nada nos 4 membros, e o tetraplégico incompleto mexe a mão. Mas percebe que ele tem pouco movimento nas mãos, né? Mas isso não impede ele de fazer qualquer coisa, exemplo, inclusive namorar. Namorar, tomar um copo d'água, né? Escrever, mexer no computador e já que nós falamos que precisa de fazer muita palestra para casar e ter filhos, a remuneração de palestras para deficientes aí, como é que tá? Tá baixa, tá alta, não, tá média? É boa, Roberto, é boa. É um mercado bom, assim, é um nicho bom, considerável, assim. Mas precisa, as pessoas que contratam os palestrantes, eles precisam
tocar o coração deles um pouco mais também e sentir a importância de um palestrante com deficiência para o funcionário dele. O que essa pessoa com deficiência pode agregar para o funcionário dele e trazer motivação. Eu tenho 3 linhas de palestras, Roberto. Uma palestra é palestra propriamente dita de motivação, que é para contar minha vida, minha história, para ver que o cara pode muito mais do que aquilo. Inclusive em termos de produção profissional. Fazer mais do que fazia antes. Isso. A outra linha são palestras para CIPA e CIPAT, que são de seguranças do trabalho. Então eu conto minha história e falo, ó, pessoal, cuidado, Segurança. Fique atento, né? Porque a gente está exposto ao risco a todo momento. Saiu na rua, pôs o pé para fora, está arriscado. E a outra palestra é justamente essa, que ela se chama globalização. Para a pessoa poder receber bem um colega de trabalho com deficiência. Ou para ele poder atender bem um cliente com deficiência. No trabalho dele, no balcão de frente, chega o deficiente lá, o cara se assusta. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou lidar? O que eu faço? A minha mão, aperta a mão do Ronaldo? Não aperto? Aperta. Aperta, né? Então, eu vou treinar... Se não puder apertar a mão do Ronaldo, aperta o Ronaldo. Aperta o Ronaldo, isso, exatamente. Então... Não tem que ter frescura. A intenção dessa palestra é isso, é ambientalizar o ambiente profissional para receber as pessoas com deficiência de uma forma mais natural possível. Legal. Ronaldo, nós vamos parar com o programa, que já encerrou. Dá a impressão de que os 30 minutos é só 3, só 3, impressionante. né? Mas eu queria só tocar num assunto que você falou. Saiu de casa já tem perigo. Eu já falei isso aqui no programa, vou repetir porque eu considero muito importante. A gente tem uma casa num condomínio e o meu neto perguntou para mim se lá era seguro. Eu falei, filho, ó, aonde tiver uma pessoa não é totalmente seguro. Correto? Então você cuide da sua segurança. Saiu de casa? Cuide da sua segurança. Né? Você é o principal responsável pela segurança sua. Depois o governo, depois os outros. Exatamente. Você é o principal responsável. Tem algumas coisas que são inevitáveis, né? Os acidentes acontecem. Mas você pode prevenir. Deve. Prevenir. Foi muito bom falar com você. Obrigado, Roberto. Aperte a minha mão. Eu espero que você volte. Obrigado. Mais vezes. O prazer foi todo meu. Obrigado, Ronaldo, pela sua história, pela sua superação, pela sua vontade. A gente pode deixar o site? Fazer faculdade depois da deficiência. Deixa o site para contato. Vamos lá então, para quem quiser, www.ronaldodenardo, está aí no GC na tela.com.br. É só entrar em contato lá. Todo mundo é bem-vindo. Adoro receber mensagens das pessoas. Respondo todo mundo com todo o carinho do mundo. Obrigado. Se você quiser falar com o Ronaldo, entra no site, fale com ele. Obrigado, Ronaldo. Valeu. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e até a próxima semana.